Pai do Senhor, mestre, vamos dar início aqui. Eu gosto de vez em quando fazer isso, até para depois assistir e ver o que eu preciso melhorar, né? Então, é um culto de vigília, já no início, né? Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Agradecer a presença ali dos visitantes, parentes e amigos, e no início da mensagem explicar, né, o tema que o Senhor revelou para essa mensagem de vigília, que é a voz de louvor suplanta a voz de choro. Eu gosto logo de início, após, né, a leitura aqui do texto, é claro, né, de maneira que não discernia a voz do povo, as vozes do júbilo, de alegria e as vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia muito longe. Eu gosto logo no início de já lembrar o lema do ano que está encerrando e mostrar que realmente aqueles que confiaram no Senhor foram como a tamareira no deserto, né? Resistiram às intempéries desse deserto, aproveitaram das águas que vêm lá dos lençóis freáticos da palavra do Espírito Santo e crescemos, né? É uma palmeira, né? Como a palmeira nós florescemos, demos frutos. No deserto onde o Senhor nos plantou, cada um de nós está plantado num tipo de deserto, ali o Senhor nos sustentou, né? E passamos já para o lema de 2026, que haverá um tabernáculo, é uma promessa, né? Em que o Senhor ele será para nós, né? Este tabernáculo. Se você quiser, pode entrar em Isaías 32, a palavra diz: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento e contra a tempestade, né? Então o Senhor ele nos promete isso, né? Que nesse ano de 2026 ele será o nosso refúgio. Pode ir também para o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. Então, comentar assim brevemente sobre essa promessa daquilo que o Senhor falou, né, que vai fazer. Se ele diz que será contra a tempestade e contra a chuva, é porque será um ano de tempestades e de densas chuvas, mas nós temos um tabernáculo, nós temos um lugar de refúgio. Até o pardal e a andorinha encontrou casa, né? Salmo 84. Junto aos teus altares. Então, nós temos um local de refúgio. Situar, né, o povo que eles estavam, nesse momento, Israel estava voltando do cativeiro babilônico, que começou em 586 ou 587 a.C., quando Nabucodonosor III, ele sitia Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros e levam muitos em cativeiro. E eles ficam lá até que o Senhor decreta, né? Ele usa homens para que houvessem 3 decretos, né? Para que Israel pudesse voltar, né? Que é o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, né? No livro de Neemias. Não precisa entrar muito nisso, mas Deus usou homens para beneficiar o retorno de Israel. Então eles voltam, estão aqui na terra, terminou o cativeiro, 70 anos que se passaram. O cativeiro ele está profetizado, os 70 anos de cativeiro, em Jeremias capítulo 25, verso 11, e Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, ele entendeu que o tempo do cativeiro, 70 anos, já havia acabado. Então o Senhor ele vai levantar aqui um homem que ele chama de ungido, né? Ungido é aquele que ele é separado por Deus para uma missão especial. Ele seria ungido, preparado por Deus para libertar Israel do cativeiro. Você pode encontrar esses dois textos em Isaías 45, 1 a 6 e 44, 28, né, que é o último verso, né? E o Senhor ele vai chamar Ciro de ungido, de pastor. Nesse verso 28 aqui em especial, ele diz: digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Então, isso realmente, essa profecia vai acontecer, né? E ela foi profetizada cerca de 200 anos antes do nascimento de Ciro. Só para ilustrar, né, alguns estudiosos dizem que provavelmente foi Daniel que pegou o livro e mostrou, né, o livro do profeta Isaías, e mostrou a Ciro uma profecia que citava especificamente o nome dele,
O que é interessante é que a profecia ela não está no início nem no final. Se estivesse no início ou no final, ia dizer assim: alguém colocou, acrescentou aqui no início ou no final, mas está exatamente no meio, onde não podia ser alterado, né? Então já havia uma profecia, Ciro ele decreta, depois Dario confirma, e depois Artaxerxes permite que Neemias volte para reedificar, né, os muros. Então, tudo que estava acontecendo ali era não somente histórico, mas era profético, exatamente como hoje. Se já quiser ir aplicando, né, muitos de nós estávamos cativos, éramos templos destruídos, né, na mão do inimigo, mas Deus tem nos dado a oportunidade de reedificarmos as nossas vidas. A palavra diz que nós somos o templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Pedro diz, na 1 Pedro 2,5, ele diz que nós somos pedras vivas nesta edificação. Então, nós somos o templo de Deus. Um outro detalhe interessante é que, quando eles voltam, a primeira coisa que eles edificam não foi o templo, foi o altar. Então, levantou Jesua, ou Josuá, ou Jesus, vai depender aí da sua tradução, né? Filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Eu coloquei aqui embaixo, por que o altar primeiro? Porque primeira coisa na edificação de qualquer coisa da nossa vida, sempre está em primeiro lugar, o altar, que nesse final de semana aprendemos que representa a cruz, e também está intimamente relacionado, né, ao sangue, né, ao cordeiro, ao clamor. Antes de edificarmos as nossas vidas, nós dependemos do poder do sangue do Senhor Jesus. Neste texto aqui também você pode encontrar a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo que um dos personagens, que é Esdras, ele só vai aparecer mais à frente, né? Nos primeiros capítulos, Esdras não tem o seu nome citado, né? Mas você vê aqui Jesua, que é tipo de Jesus, o Zorobabel, né, que é tipo do Espírito Santo, dá até para inverter, e Esdras, que é tipo do Pai. Então, a primeira coisa é o altar. Depois que o altar foi edificado, eles lançaram, então, a primeira pedra. Então, apresentaram, sim, assim que foi lançada a primeira pedra, né, se apresentaram os sacerdotes, já paramentados, né, vestidos com suas vestes festivais, com suas vestes santas, né, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi. A palavra diz aqui em Zacarias, está aqui embaixo, né, que quando essa pedra fosse lançada, haveria um clamor, né, uma glorificação, né, que seria graça e graça a ela. É a pedra de esquina, essa pedra de esquina ela é Cristo. Na nossa edificação, uma pedra ela foi lançada, né, que é a pedra de esquina, sobre ela todo o edifício ele cresce, né, bem ajustado. Então a primeira pedra que dá base e que dá norte, né, em direção às nossas vidas, ela é Cristo. Então, logo quando essa primeira pedra foi lançada, para muitos talvez não fosse nada. Mas a palavra também diz, né, que quem despreza o dia das coisas pequenas ou das pequenas coisas, né? Uma pedrinha foi lançada, é o início de uma grande edificação, né, de uma grande obra que o Senhor está fazendo em cada uma de nossas vidas. Não podemos desprezar o dia das pequenas coisas. E vamos entrar então, né, no texto, né, que é a voz de choro e a voz de júbilo, né? Muitos sacerdotes, né, e levitas, chefe dos pais, já idosos, né, que viram a primeira casa. Eles choraram em alta voz quando viram, né, as pedras, né, o fundamento sendo lançado. Eles choraram, com certeza, quando a casa foi destruída e eles foram levados, né, em cativeiro, que foi um choro de tristeza. Quando eles voltam agora e vem a primeira pedra, né, sendo lançada, eles também choram, mas eu acredito que agora é choro de alegria. Haverá muitos choros, né, muito choro durante esse ano aí, né? Choro de tristeza, mas sabemos que o choro de júbilo e de alegria vai suplantar, né, a voz, né, de tristeza, né? Muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, né? Temos que olhar para trás, né, e ver as pequenas coisas que Deus fez, né? Foram momentos difíceis, mas Deus tem transformado em momentos felizes. Então levantaram a voz com júbilo, com alegria, né? Glória seja dada, né, ao nome do Senhor por isso, né? Porque hoje nós olhamos para esse público que está aqui conosco, né, participando,
quantos, né, caíram na mão do adversário, foram sediados, assediados, destruídos, e para eles não havia esperança, né? Mas Deus fez uma grande obra, né? A promessa é essa, né? Que a voz de júbilo ela iria suplantar, seria maior, porque o Senhor ele vai nos dar inúmeras vitórias, inúmeras vitórias. O templo vai continuar sendo edificado. Esse templo que foi edificado, que é chamado Templo Zorobabel, ele não se comparava em nada ao templo de Salomão, que era muito mais luxuoso, né? Muito mais bonito. Mas a palavra sobre este segundo templo é que a glória dessa segunda casa seria maior do que a da primeira. Eu explico mais ou menos assim. Eu já fui um templo glorioso na minha vida profissional, familiar, mas que lá teve algum problema, foi destruído. E hoje muitos olham, não veem mais as mesmas coisas, mas o exterior não quer dizer nada. O que quer dizer é o interior. Porque a glória dessa segunda casa, a glória é a presença viva do Senhor, né? Eu mudei aqui um pouquinho o tempo verbal, né? A voz de júbilo estará ao lado da voz de choro, daqueles que viram o começo da restauração. E quando essa restauração ela terminar, haverá somente voz de júbilo, não mais voz de choro. As vitórias prevalecerão sobre as provas. Virão tempos difíceis, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, disse o Senhor Jesus, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, né? Então, quando estiver completo, quando a obra do Senhor estiver realizada neste mundo e na nossa vida, então virá o Senhor, né? Louvemos então o nome do Senhor, né? Aqui também mudei um pouquinho, tirei da apostila. Da apostila não, da circular, né? Grandes vitórias serão alcançadas, eu coloquei no futuro. Adversidades serão vencidas, foram, na realidade. Muitas vitórias foram alcançadas, muitas adversidades foram vencidas, mas estamos falando de 2026 também, né? Milagres e bênçãos, né, serão alcançados. Milagres e bênçãos foram alcançadas. A igreja continuará sendo restaurada, aperfeiçoada e preparada para o arrebatamento. Aqui eu fiz uma extensão, você pode conferir na circular, né? Então, porque Salomão, ele edificou o templo e aperfeiçoou. E quando ele orou, a glória do Senhor encheu aquele templo. Então, assim também é a nossa vida, né? A igreja, no sentido individual, nós, no sentido local, a sua igreja aí, no sentido geral, a minha, a sua igreja e todas as outras que estão espalhadas sobre a face da terra. Então, ela continuará sendo restaurada, aperfeiçoada e preparada para o arrebatamento. Prevalecerá em nós, então, a voz de louvor, a de gratidão, de vitória, dos que foram alcançadas, a das vitórias que foram alcançadas e por aquelas que ainda serão alcançadas. E nesse momento, então, eu vou colocar a igreja de pé e nós vamos glorificar ao Senhor pelas vitórias alcançadas e já agradecendo ao Senhor pelas vitórias que ainda serão alcançadas. E encerro falando mais uma vez sobre o lema do ano que vem. Amém? Se ficar muito difícil, aí não tem jeito. Aí você troca aqui o pregador, escolhe um melhor, porque está difícil.